aos que creem e muito mais aos que não creem. Os que não creem estão muito tristes, estão verdadeiramente comovidos pela perda de um grande humanista. Talvez o maior humanista que nós tenhamos tido aí nos últimos 150 anos, 200 anos da nossa história da humanidade. Eu, pessoalmente, estou muito triste mesmo. E não pode ser diferente, né, Tardelli? Vamos combinar que, por um cargo tão representativo, por emblema de uma religião, é um líder que transcendeu a coisa do núcleo da religião. E isso coloca o Papa Francisco numa prateleira passível de termos aqui no nosso chat, por exemplo, mais de 1.400 pessoas de todos os credos possíveis lamentando a morte. Né? Um humanista, um guerreiro pela luta que vale a pena ser empenhada, não é? E a sua passagem, ela não é só simbólica pela perda, mas pelo agravamento que virá agora, eu não tenho dúvida, de um recrudescimento da Igreja Católica naquele conservadorismo que não só contamina o ambiente católico com uma visão reacionária de mundo, mas que faz do mundo um espaço muito mais perigoso neste lugar. O Papa Francisco, ciente de todo o seu papel, Tardelli, mesmo diante do quadro mais grave, em que os médicos cogitaram que não teria mais volta, os médicos se preparavam para declarar o óbito do Papa Francisco, agora na sua última internação, ele ressurge com o mínimo de condições de saúde, dizendo: tenho ainda uma missão a cumprir, que era, dentro das suas limitações e capacidades, não só limitações físicas, mas institucionais, operar em uma, vou abrir aspas aqui, revolução na Igreja Católica, que era transformar alguns dos preceitos mais passadistas da Igreja, que não dialogam, como você trouxe aí, com a contemporaneidade de um mundo que foi se desligando do cristianismo em sua versão católica, que foi recorrendo a outras alternativas, sejam elas protestantes e outras dinâmicas que vão surgindo, até mesmo de novas seitas, tentando reacender uma elaboração acerca do cristianismo, não é? Muitas vezes até de caráter econômico, a gente tem abordado algumas aqui, mas ele, sabendo da sua importância, não titubeou e não abriu mão, né, de entregar literalmente a vida até o seu último ato. Recebeu o J.D. Vance, como você disse, Tardelli, um dia antes da morte, comandou a missa de Páscoa, né, e na sequência, então, na madrugada seguinte veio ao óbito. No domingo, ele recebeu o vice-presidente norte-americano, o presenteou, né, deu a ele uma gravata com o brasão do Vaticano, ainda um terço, e ovos de Páscoa para cada um dos filhos do Vance. É um prazer vê-lo em melhor estado de saúde, disse o vice-presidente americano. O Vaticano publicou um trechinho dessa conversa, né? Ele ainda alegou, né? Obrigado por me receber, rezo para que o senhor esteja bem todos os dias, que Deus o abençoe. É importante reforçar, como você disse, Tardelli, as críticas que o Papa não se encolheu de fazer ao perigoso Donald Trump e ao próprio Vance, na mesma medida, né? E isso recentemente, em fevereiro, o Papa classificou esse expurgo em massa dos migrantes que estavam na alça de mira do governo americano como uma grande crise. Alertou os bispos americanos, né, que o que se constrói à base de força e não a partir da verdade sobre a igual dignidade de todo ser humano mal começa e mal terminará. Palavras do Papa. Veja ele começa, ele termina o seu papado, né, seu pontificado, com a ascensão da extrema-direita na América do Norte, com uma Europa francamente dividida com a questão da guerra da Ucrânia, com as próprias, o Brexit, né, que embora os ingleses tenham caído em si, tenham hoje noção quase consensual
do erro histórico que cometeram, do erro econômico que cometeram, o fato é que esse conclave será um conclave muito peculiar, porque ele irá reunir de novo uma Europa, certo? E sempre é uma Europa profundamente fragmentária, certo? Com uma América do Norte que virá com a força da extrema-direita em ascensão, o neoliberalismo em ascensão, né? A própria América Latina também, nós estamos assistindo na América Latina uma ascensão da extrema-direita também nas últimas décadas que nós não imaginaríamos que ela pudesse vir a ocorrer, né? Não, é um conclave que não há possibilidade de se antever qual seria o cardeal favorito, se é que há um favorito. Eu estou desde a madrugada, se você me permite dizer, Por favor. conversando com várias pessoas que são mais abalizadas do que nós, né? E já me disseram de Parolin, o cardeal italiano, que é praticamente o grande secretário do Vaticano, que seria uma pessoa já muito identificada com o pensamento do Papa Francisco, mas eu acho que talvez, né, não dá para a gente indicar, falar assim, olha. E outros me disseram assim, olha, está tão fragmentário agora, porque o próprio Papa Francisco encontrou grandes resistências no seu pontificado. Os setores mais conservadores da igreja, né, detestavam a sua forma de, de administração, não gostavam do estilo dele, desse estilo despojado, desse estilo mais, vamos dizer assim, franciscano, sem nenhum trocadilho, de ser e de administrar. Fala assim, olha, esse conclave que virá agora, muito a propósito do filme maravilhoso que está aí em cartaz, está nos streamings, que agora se tornou obrigatório, todos devem assistir, não é? O conclave, né? O conclave, e será uma eleição, a eleição do Papa hoje, nenhum observador do Vaticano que seja minimamente responsável consegue dizer para onde caminhará o Vaticano e, consequentemente, a Igreja Católica, né? Você imagina, Tardelli, que quando do conclave que trouxe o papado para a América do Sul pela primeira vez, com o Mário Bergoglio, nosso Papa Francisco, ele que era um azarão, eram 16 potenciais candidatos papáveis, né? Nesta feita tem pelo menos 22 nomes. Pelo menos 22 potenciais nomes, não estou nem contando os azarões aqui, né? Você citou alguns, eu vou nominando rapidamente aqui, até para a gente ver o nome e a nacionalidade, né? Fridolin Ambungo Bezungo, da República do Congo, Anders Arberelius, da Suécia, Jean-Marc Aveline, da França, Ângelo Banasco, da Itália, Charles Maungbo, de Mianmar, Stephen Bresilin, da África do Sul, Raymond Leo Burke, dos Estados Unidos, Willem Jacobs, da Holanda, Peter Erdo, da Hungria, Fernando Filoni, da Itália. É esse que você falou, né? É esse que você tinha falado, né? Parolin. O Parolin. Kurt Koch, da Suíça, Gerard Ludwig Miller, da Alemanha, Marc Ouellet, do Canadá, Pietro Parolin, este que se destacou, da Itália, Mauro Piacenza, da Itália, Pier Battista Pizzaballa, da Palestina. Imagina, um Papa palestino agora seria algo, né? Impossível. Impossível. Absolutamente impossível. Albert Malcolm Ranjit, do Sri Lanka, Robert Sará, de Guiné, Daniel Fernando Sturla, do Uruguai, seria aqui, vamos dizer assim, a coisa da latinidade representada, Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, José Tolentino de Mendonça, de Portugal, e Matteo Maria Zuppi, mais um italiano, né? Além disso, correndo por fora, como outras possibilidades, Ángel Fernandes Artime e Cristóbal Lopes, espanhóis, Carlos Aguiar, mexicano, Christopher Schonborn,
da Áustria, Mário Grech, de Malta, e Peter Turkson, de Gana. Será que o Vaticano agora se volta para as entranhas do italianismo? Ou será que seria arrojado demais pensar num Papa africano ou asiático, Tardelli? Os ultraconservadores farão uma enorme ofensiva agora, né? Uhum. Eles estão retomando os espaços que perderam. E o Vaticano é um espaço nobilíssimo. O Vaticano é um espaço de primeira grandeza, que eles não podem perder novamente. Então não podemos descartar aí uma guinada do Vaticano, porque a igreja ela não vai para a extrema-direita, ela já é extrema-direita por natureza, né? Mas a humanização da igreja é algo muito importante, a aceitação, a, o acolhimento, o olhar da igreja para os países de África, para os países de Ásia, de América Latina, né? O contraponto da igreja ao capitalismo, a gente estava se libertando dessa igreja do passado, da igreja escravagista, da igreja que abençoava os senhores de escravos, né? Da igreja perdulária também, né, Tardelli? Perdulária porque ela tinha muito dinheiro, ela nunca teve problemas com arrecadação de recursos, né? Uhum. E a gente estava caminhando para uma igreja feita de humanidades, feita para as pessoas que estavam no lado de baixo, nas camadas de baixo das vulnerabilidades econômicas. Nós nunca tínhamos ouvido um Papa falar tanto de África, tanto e tanto e tanto dos imigrantes africanos, como o Papa Francisco fez. E eu posso dizer isso de alguma forma, Thiago querido, porque por sortes dessa vida, eu me aproximei de algumas colônias africanas aqui em São Paulo, notadamente a colônia senegalesa. O nível do sofrimento, eles não falam de imigração, eles não usam essa expressão. Eles falam em travessia, que é algo muito mais duro, é uma situação que implica perdas familiares muito próximas, é um sofrimento atroz. E o Papa foi o único que os acolheu, que os abraçou de verdade.